E o tema da live de hoje é tudo o que você precisa saber sobre o glúten e doenças autoimunes. Falar sobre esse tema tão falado, está tão na boca do povo aí, algumas pessoas já ouvem bastante sobre isso, outras com doenças autoimunes ainda não sabem, né, do impacto do glúten na doença autoimune. E hoje a gente vai destrinchar esse assunto, você vai entender de uma vez por todas sobre ele. Seja bem-vindo, família Remissão, seja muito bem-vindo a mais uma live mais uma autoimunidade em foco. O meu nome é Carlos Faé, eu sou nutricionista integrativa e aqui neste canal nós discutimos estratégias que vão ajudar você que tem alguma doença autoimune a silenciar os seus sintomas em até 100% de forma definitiva e sem tomar remédio. Então, para você que está me assistindo pelo YouTube, aperta o sininho aqui embaixo para ativar as notificações e também tem uma setinha onde você consegue compartilhar esse vídeo com alguém. Então, vamos começar a falar sobre esse tema tão falado, está tão na boca do povo aí, algumas pessoas já ouvem bastante sobre isso, outras com doenças autoimunes ainda não sabem, né, do impacto do glúten na doença autoimune. E hoje a gente vai destrinchar esse assunto, você vai entender de uma vez por todas sobre ele, tá? Mas o que é o glúten, afinal de contas, Thales? O glúten é uma proteína que está presente no trigo, no centeio e na cevada. E quando ele entra em contato com a água, ele forma uma estrutura flexível e elástica. Tanto é que essa palavra glúten, ela vem do latim e significa grude, cola. Justamente porque quando ela está em contato com a água, ela forma esse grude, essa cola. Então, hoje você vai entender exatamente o que esse alimento faz com a doença autoimune, de que forma que ela impacta negativamente o controle dos sintomas da autoimune, tá? E eu, né, quando eu fiz faculdade de nutrição, nunca se falava sobre isso, né? Lá em 2005, 2009, 2010, quando eu me formei, não se falava sobre isso, nunca ouvi falar sobre isso na faculdade, né, de forma negativa. E quando eu me formei, eu fui fazer a minha primeira pós-graduação, e lá eu tive contato com essa informação sobre glúten e doença autoimune. Sobre glúten, né, os malefícios do glúten na saúde de forma geral. E eu resolvi, né, eu fiquei chocada com aquela aula e eu fui completamente convencida de como aquilo estava prejudicando a minha saúde. E como eu poderia ajudar outras pessoas com a minha profissão se eu estava fazendo algo para mim, né? Se eu não estava praticando aquilo que eu que eu estava aprendendo. Né? Então, quando eu tive essa informação de como o glúten era ruim, eu resolvi aplicar em mim. Então, eu fiquei ali algumas semanas digerindo aquela informação e tomando coragem para colocar isso em prática. Foi então que eu comecei, fiz ali 90 dias de exclusão total de farinha de trigo, centeio e cevada. E foi bem desafiador no início. 10 dias de muita abstinência. E hoje, já vocês vão entender o porquê dessa abstinência e o que o glúten faz no organismo, que você fica com abstinência quando você retira, quando você está habituado a comer. E eu fui fazer essa exclusão durante 10 dias, foi bem difícil mesmo. Naquela época, não tinha facilidade de produtos, de farinhas, era algo que eu tinha que colocar a mão na massa totalmente para poder aplicar. E foi um desafio, né? Quando chegou o 10º dia, na época eu morava com os meus pais, e meu pai tinha comprado uma marmita para a gente almoçar. Às vezes ele passava no restaurante e pegava um marmitex para a gente almoçar. E naquele marmitex tinha macarrão. E eu
eu lembro que a gente estava discutindo, eu e ele, sobre coisas, etc e tal. Eu coloquei a comida no meu prato. E quando eu vi, eu estava colocando o macarrão na minha boca. Quando eu coloquei aquele macarrão na minha boca, e eu me dei conta que eu tinha furado como se diz, aquele intuito que eu tinha mesmo de fazer esse teste, né? Sobre a questão de exclusão de glúten. E aí eu comecei a chorar, eu lembro que eu comecei a chorar, porque eu fiquei muito chateada, porque eu tinha furado o meu propósito de ficar 90 dias. E que eu iria ter que começar tudo de novo. Enfim, comecei novamente, do dia zero, porque eu queria fazer uma exclusão. Mas tudo bem, já tinha passado aquele período de abstinência, então já tinha sido muito mais tranquilo. E com o tempo eu fui colhendo os benefícios desta exclusão, fui sentindo na pele, literalmente, esse efeito dessa exclusão naquele momento que eu estava bem viciada nesse tipo de alimento. E eu sei que muitos de vocês aqui podem pensar, né, quando vocês ouvem falar de ficar sem glúten, né, vocês podem pensar, não tem como viver assim, é muito triste deixar de comer isso. Quem tem glúten em tudo, como que eu vou deixar de comer isso? Tudo tem glúten. Mas olha só, se você vê glúten em tudo, é porque provavelmente você está comendo muito glúten. Então a sua visão só alcança essa gama restrita de alimentos. Mas o primeiro passo para a mudança é a conscientização que você tem sobre o malefício que isso está impactando, está te impedindo de que você consiga controlar o autoimune. E o segundo passo é buscar a informação. Só que para eu ter conscientização, Thales, eu acredito muito que a consciência vem da informação. Você só. O conteúdo que eu gero aqui diariamente é para te dar a informação que vai te gerar a conscientização da mudança. Tá? Então, o primeiro passo para a mudança é a conscientização através da informação. E é aqui hoje, é isso que eu quero te passar, de uma vez por todas. Você vai entender tintim por tintim. Uma vez que você vê, você não conseguirá mais desver essa informação. Eu vou esmiuçar ela com você aqui hoje. Então vamos lá. Qual que é o impacto negativo que o glúten traz na doença autoimune? Primeiro é importante que você entenda que o trigo, o centeio, a cevada, o glúten em si, ele é uma proteína de difícil digestão, de muito difícil digestão. Então, quando você ingere esse alimento, as suas enzimas digestivas, o seu estômago não tem a capacidade de quebrar esse glúten em pedacinhos pequenininhos que vão poder ser absorvidos. É como se enzimas fossem tesouras. E essa tesoura vai picar essa proteína em pedacinhos pequenos para que seja absorvido. Só que é como se nós não tivéssemos tesouras que quebrasse, que picasse esse glúten de forma eficiente e suficiente para que isso não cause um impacto negativo no seu corpo. Então, é como se você não tivesse tesouras que funcionassem adequadamente. Elas não têm a capacidade de picotar o glúten em pedacinhos pequenos. E qual que é o impacto disso? Tudo o que você não digere bem vai gerar um resíduo. Vai gerar uma sobra, uma coisa grande, mal digerida, que é o que a gente chama de uma macromolécula, uma molécula grandona. E essa macromolécula, quando ela atingir a sua corrente sanguínea, ela vai ativar o seu sistema imunológico, vai colocar o seu sistema imunológico em modo de ataque. Por quê? Porque o seu sistema imunológico, aquela proteína grande que a sua tesoura não conseguiu picotar, seu sistema imunológico vai entender que é algo a ser atacado, porque ele entende que isso está colocando em risco a sua integridade. E o sistema imunológico,
Ele está aí para isso, para nos defender. Junto a essa dificuldade de picotar essa proteína, existe também um intestino esburacado. Vocês me veem aqui constantemente falar desse intestino esburacado, como se você tivesse fendas no seu intestino, buracos. E em vez desse intestino conseguir deixar passar o que deveria passar, ele não tem mais essa capacidade de selecionar, ele deixa entrar um monte de coisa que não deveria. E aí é a combinação perfeita. O intestino com buraco, associado a uma molécula grande que não foi digerida, essa coisona grande que não foi quebrada pelas suas tesouras, consegue passar através desse buracão que tem no seu intestino. Pronto, combinação perfeita para seu sistema imunológico entender que deve atacar. E olha só que interessante. Você pode estar se perguntando, Thales, mas de onde que veio esse buraco que tem no meu intestino? Essa proteína que está no trigo, ela destrói as junções entre uma célula intestinal e outra. É como se fosse uma linha de costura que vai ligando uma célula intestinal à outra. E essa proteína machuca, vai cavucando, vai destruindo essas junções entre uma célula intestinal e outra. Então, olha só que loucura. O glúten não consegue ser bem digerido, passa pelo buraco que tem no seu intestino, o buraco que ele mesmo ajudou a cavar. Ele destrói a junção intestinal e ele mesmo consegue passar por esse buraco que ele ajudou a cavar. Só aí duas coisas que ele já faz. Duas coisas totais a ver com autoimune. Destruir o intestino, não digeriu corretamente e aí consegue passar pelo buraco. Tem um professor meu que diz, o glúten é um ralador de tripas. É como se fosse isso. Sabe um ralador? É como se o glúten fosse isso. Ele está ralando suas tripas, ralando seu intestino, cavucando buraco. A outra questão do glúten e a doença autoimune é que quando ele consegue passar pelo intestino e ele está ativando seu sistema imunológico, ele vai criar anticorpos, que são soldadinhos de defesa, que está aí posicionado para te defender. Lembre-se, sistema imunológico não é seu inimigo, ele é seu amigo. A gente precisa, para silenciar a doença autoimune, para colocar essa doença, adormecer ela, para colocar ela em remissão, a gente precisa apertar o pause. Não fazer esse sistema imunológico funcionar nem de mais nem de menos, funcionar normal. Afinal de contas, você precisa dele. Mas quando você fabrica anticorpos contra o glúten, a grande questão é que tem outros pedacinhos do seu corpo que se parecem com glúten. Então é como se essas suas células de defesa, esses anticorpos, ele tirasse uma foto do glúten, tirou uma foto, e essa foto fica circulando no seu corpo. É como se fosse o retrato falado de um bandido. E os seus anticorpos ficam ali, ó. Vai circulando aquela foto. Toda vez que eu tiver contato com esse alimento novamente, seus anticorpos já conseguem reconhecer ele. Ah, esse cara aqui, esse cara é o do retrato falado que eu recebi ontem. Então, eu sei que eu preciso atacar ele, eu preciso prender ele. Mas é o que acontece. Infelizmente, tem partes do nosso corpo que tem estruturas, partezinhas parecidas com uma partezinha do glúten. Isso é o que a gente chama de mimetismo molecular, mímica das moléculas. Então, ao invés de atacar só o glúten, ele começa a atacar estruturas do seu corpo que se parecem com o glúten. Por exemplo, a sua tireoide. E aí, isso que é uma doença autoimune. O que é uma doença autoimune? Quando o seu sistema imunológico começa a atacar partes saudáveis do seu corpo, certo? Então, se continua chegando alimento que eu entendo que eu devo atacar, e o meu sistema imunológico
erra e começa a atacar partes do meu corpo que se parecem com o glúten, todas as vezes que eu comer glúten, eu estou estimulando esse mecanismo a funcionar. Eu não dou um descanso para ele, eu estou constantemente estimulando isso. E tem mais. Tem mais. Esses anticorpos que o seu sistema de defesa tirou uma foto e essa foto nunca mais sai de dentro de você, o retrato falado do bandido nunca mais se perde. Quando você para de ingerir glúten, leva-se de 2 a 3 meses para esses anticorpos baixarem na sua corrente sanguínea. Ou seja, mesmo sem comer, durante 2 meses, você está colocando, esses anticorpos estão ainda na sua corrente sanguínea. Dr. Thomas O'Brien, um médico americano que pesquisa, que tem doença celíaca e que dedica muito os seus estudos à relação com glúten e doenças autoimunes, ele dá o seguinte exemplo: 1/8 da unha de um polegar, um oitavo, como se a gente dividisse essa unha em 8 partes. Se eu pegar uma partezinha dessa de glúten, isso já é o suficiente para estimular toda essa cascata, esse mecanismo de autoimunidade. 1/8 da unha do polegar. Ou seja, basta uma única exposição para esses anticorpos se armarem novamente e continuarem a te atacar. Por isso que muitas vezes evitar o glúten não será suficiente para você silenciar os sintomas da autoimune. Porque se ele fica 2 a 3 meses para baixo, depois que você para de ingerir para baixar esses anticorpos, imagine se você come todo final de semana. Imagine se você ingere diariamente ou quase diariamente. Quinto aspecto do glúten que está fazendo com que a sua alimentação, com que essa proteína chamada glúten, quinto ponto negativo dela com relação à autoimune. Essa digestão do glúten libera substâncias semelhantes à morfina no corpo, chamado gluteomorfina. Gluteomorfina é uma substância semelhante ao opioide morfina. Talvez vocês já devam ter escutado, né? Ou às vezes até tomado morfina, que é um analgésico muito forte, né, para a dor. Então, quando uma pessoa se acidenta, quando uma pessoa faz uma cirurgia, às vezes ela tem que usar morfina, né? E a digestão do glúten libera uma substância chamada gluteomorfina. E essa gluteomorfina tem um comportamento semelhante à morfina. E o que a morfina faz no corpo? Ela pode causar euforia, agitação. Lembra o Michael Jackson? Dizem os rumores que ele era viciado em morfina. Então, toda substância que causa essa euforia, essa agitação, essa sensação de prazer, ela também está ligada ao mecanismo de vício, ou seja, te causa agitação, te causa euforia, te causa prazer e te vicia. Te vicia! E é por isso que eu, lá em 2011, quando retirei da minha vida, senti sintomas de abstinência. Eu estava viciada. Então, quando você se propõe a retirar, se você consome isso de forma constante, quando você se propõe a retirar, você vai ter sintomas de abstinência. É provável que você tenha. Então, pode dar mau humor, insônia, dor de cabeça, confusão, né? Pensamento confuso. E o glúten, inclusive, ele é responsável por um sintoma chamado brain fog, que é tipo uma névoa mental, uma confusão mental.
Então, aquela pessoa que tem dificuldade de foco, concentração, né? Síndrome das pernas inquietas, aquela pessoa que para e a perna não para de bater, de mexer, tira o glúten para você ver se não resolve, tá? Então, tá te viciando. Quando você tira, você pode ter sintomas de abstinência. E o sexto malefício do glúten é que ele é fonte de lectinas. As lectinas é um antinutriente que também causa agressão da mucosa intestinal. E você que me conhece, já me acompanha há algum tempo, você já sabe que intestino é causa e sustentação para o mecanismo autoimune. Então, se você deseja silenciar a autoimune, se você deseja conquistar a remissão dessa autoimune, o seu órgão principal a ser atacado é o sistema, é o seu intestino. A ser atacado positivamente, né? Agir intensamente na recuperação desse intestino, tá? Então, resumindo, se você não digere bem o glúten, essa proteína grande que você não conseguiu digerir completamente, porque o seu corpo não tem tesouras o suficiente para poder quebrar ela em pedacinhos pequenos. Você não digeriu bem. Ele consegue passar pelo buraco que você mesmo cavou nesse intestino. Isso gera um estímulo imunológico que vai alimentar toda essa engrenagem da doença autoimune, que está girando dentro de você e jogando, como consequência, jogando gasolina na fogueira da inflamação que existe dentro de você. Tudo isso que eu falei tem como consequência um processo inflamatório. Então, é por isso que o glúten é o principal alimento para quem quer silenciar uma autoimune, deve mudar no seu estilo de vida. Não é só isso, mas é o primeiro passo que você que está aí sofrendo com uma dor, que está sofrendo com uma dor física, uma dor emocional causada pela doença autoimune, ou uma dor, sei lá, de como você se sente, de dificuldade de relacionamento, de trabalho, todos os impactos que uma doença autoimune gera em você, né? Ela não reflete só no físico, reflete nas suas relações profissionais, pessoais, na sua alegria de viver. Então, esse é o primeiro passo, é a primeira coisa que você precisa mudar em relação a isso. Não é o único, mas é o primeiro. E o que acontece? Além disso, vamos entender que além desse excesso, o que aconteceu é que hoje em dia, porque pode ser que você esteja pensando, uma coisa que eu ouço diariamente aqui nas redes sociais. Mas a minha avó comeu isso a vida inteira e morreu com 100 anos. Aquela conversa fiada de quem gosta de terceirizar a responsabilidade do seu problema para outra pessoa, sabe? Então, pessoas que gostam de terceirizar a responsabilidade para outras pessoas gostam de mentir para si mesmas e colocar uma justificativa para ela aceitar, para ela não olhar para a verdade. Então, eu ouço esse tipo de comentário, né? De que a vida é difícil, de que a avó morreu com 100 anos e sempre comeu isso. Então, eu não respondo mais porque isso é comentário de quem está terceirizando a responsabilidade, quem quer fechar os olhos para a verdade. Então, o seu avô, a sua avó morreu com 100 anos mesmo comendo pão, primeiro, porque ele viveu a maior parte da vida sob um estímulo diferente do que você vive e um estímulo diferente do que os seus filhos e os seus netos viveram. Então, o estímulo prejudicial hoje é muito maior e é por isso que as doenças autoimunes só vêm aumentando. Então, esse vozinho de 100 anos que nasceu lá no ano de 1923, ele se expôs a um número muito menor de condições que o sistema imunológico dele tinha que defender. Você entende que você tem uma doença autoimune porque você perdeu a sua tolerância imunológica?
que é a capacidade do seu sistema imunológico te defender, mas ele também precisa saber a hora de parar de te defender. Quando ele não sabe mais a hora de parar, você perde a tolerância imunológica, ele continua atacando. Então, o seu vozinho de 100 anos, ele não passou por isso a vida inteira. Ele viveu 50 anos comendo ali comida do sítio, trabalhando, fazendo as coisinhas dele, tendo um número muito menor de substâncias que agrediam o corpo dele e colocavam o sistema imunológico dele para entrar em ação. Ponto. Não tem como comparar o estilo de vida atual com o de 100 anos atrás. Incomparável. Segundo, principalmente com a industrialização, aumentou-se muito o número de produtos feitos com farinha de trigo, principalmente. Então, existe um excesso, né? Uma grande quantidade de produtos de panificação que não existia antes. Então, não é só o pão, é o macarrão, é a bolacha, é o snack, é isso, é aquilo, é a esfirra, sei que lá é um monte de coisa. Não existia isso antes. Segundo, o trigo foi modificado geneticamente, foi melhorado geneticamente nos anos 60. Foram feitos cruzamentos ali, fazendo com que esse trigo se tornasse mais resistente a pragas, mais tolerante a mudanças climáticas, também diminuiu o tempo de cultivo dele, ou ele é mais rápido, né? Isso fez com que ele tivesse uma maior produtividade, mas isso também aumentou em 20 vezes a quantidade de glúten que esse trigo tem. Pelo menos 20 vezes, né? Então, o pão de trigo de hoje em dia não tem mais o trigo selvagem dos anos 50, por exemplo. Muito menos é o mesmo trigo que Jesus Cristo comeu. Então, essas pessoas que também vêm fazer comentários que Jesus Cristo, que o pão está na Bíblia, Jesus comeu o pão, dividiu com os apóstolos, era outro pão. Não é mais o mesmo pão. E as condições de vida que essas pessoas se expunham há 2023 anos atrás eram outras também. Então, não vem comparar o que não é incomparável, o que é incomparável, tá? Então, o trigo não é mais o mesmo. E o consumo aumentou, né? A Embrapa, né, que é uma empresa brasileira de pesquisa em agropecuária, ela tem uma estatística de que o consumo de trigo pelo brasileiro aumentou de 30 para 60 quilos por ano. 60 quilos de farinha de trigo o brasileiro consome. Então, além desse trigo ser outro trigo, o consumo aumentou muito devido a essa grande oportunidade, né? Essa grande variedade de alimentos feitos com farinha de trigo, tá? E aí pode ser que alguns de vocês estejam se perguntando, e a aveia, né, Thales? Você falou do trigo, centeio e cevada no início do vídeo. Você não falou da aveia. A aveia, ela não contém glúten de fato. O que acontece são duas situações com a aveia. Primeiro, ela pode ter uma contaminação cruzada, né? Ou seja, ela pode ter sido manipulada ali, usado os mesmos silos, o mesmo maquinário de farinhas com glúten, e ela se contamina, né? Por ter passado os mesmos equipamentos. E também a aveia tem uma proteína chamada avenina. E essa avenina, ela pode fazer uma reação cruzada com o glúten, com a gliadina, que é a do trigo. Ou seja, mesmo não sendo trigo, o seu sistema imunológico pode entender que é trigo, tá? Tarles, isso acontece sempre? Não. Vai depender de cada um. Então, por exemplo, pessoas que têm doença celíaca, né, e que estão
vamos dizer, com sintomas controlados ou não, quando elas consomem aveia, mesmo sem glúten, elas podem desenvolver sintomas como se estivessem consumindo glúten. Então, o celíaco é interessante para avaliar, porque ele sente literalmente na pele esse impacto. Mas pode ser que, para determinadas pessoas, para a maioria das pessoas, o corpo não entende que a proteína da aveia é parecida com o glúten, porque é só 10% da aveia que tem avenina, tá? Então, resumindo, tem pessoas que pode gerar uma reação imunológica ao consumir aveia, porque o corpo entende que é glúten. Outras pessoas com doenças autoimunes, tranquilo, o corpo não vai entender que é glúten, não vai reagir contra essa proteína da aveia, tá? Então, isso é algo pessoal e você precisa observar sobre isso, tá? Então, quando está escrito que não contém glúten na aveia, é porque essa aveia ela não é contaminada com glúten. Mas o fato é que ela não contém glúten. E tudo que é feito da aveia, obviamente, né, gente? Farelo, farinha, aveia completa, tudo que você faz a partir desse grão, a gente leva em conta, né, que é o grão, tá bom? Então, o que acontece? Beleza, você entendeu aqui os malefícios do glúten, mas o que é importante? Não é só você retirar o glúten, é você tomar cuidado com o que você coloca no lugar, tá? Então, o IBGE, né, que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, ele coloca que as pessoas hoje em dia, o brasileiro, come menos de 1/3 de legumes e frutas que o preconizado pela Organização Mundial da Saúde. Ou seja, 1/3, a maior parte das pessoas está comendo menos de 1/3 do que deveria de frutas, legumes e verduras. E se a gente está falando de remissão de doença autoimune, de controle autoimune, e que o glúten destrói o intestino e causa uma reação imunológica, eu preciso também pensar no que eu coloco no lugar. Porque se eu não estou comendo fruta, verdura e legume, eu não estou modulando o meu intestino, não estou tratando o meu intestino. Então, precisa ficar atento se você está colocando boas coisas que o seu intestino gosta, não só para o seu intestino no que diz respeito a ir no banheiro e fazer cocô e funcionar o intestino, mas para você modular todo esse ecossistema intestinal que está danificado. Essas bactérias ruins que estão no seu intestino, esses buracos que estão no intestino, e para isso você precisa não só tirar o glúten, mas colocar a fruta, verdura e legume no lugar. Um outro erro muito comum ao tirar o glúten é trocar produtos ruins com glúten por produtos ruins sem glúten. Então, o grande problema é quando as pessoas acham que é ir lá na lojinha de produtos naturais e vai lá e compra pão sem glúten, bolachinha sem glúten, pão sem glúten, bolo sem glúten. Né? Você está trocando uma farinha ruim com glúten por uma farinha ruim sem glúten. E tá tudo bem você comer isso, né? Só que isso não pode ser a base da sua alimentação. Porque quando você fala em tirar glúten, às vezes a pessoa acha que vai ficar comendo pão sem glúten, mas naquele pão sem glúten não tem nada de bom também. Então, você pode até comer, mas diversifica, né? Diversifica, come um ovo, come uma fruta, come uma crepioca, uma tapioca, uma outra coisa, não só pão, não só farinha de arroz, não só maisena, não só farinha de milho, coisas que não contêm glúten, tá? Porque essas farinhas são pobres nutricionalmente. Então a gente pode usar como uma substituição, mas a gente não pode deixar com que isso seja o grosso da alimentação, tá? Então pão não é a única coisa que você tem para comer, mesmo um pão sem glúten. Então, vai valer a pena para você que está me assistindo aí. Então, o que eu quero dizer, meus amigos, minhas amigas, vocês viram aí 6 pontos negativos
de que forma o glúten, 6 formas de que o glúten está te atrapalhando a silenciar os sintomas da autoimune. 6 pontos negativos. Tem mais, mas eu separei esses 6. Se você chegou no meio do caminho, depois volta a assistir desde o começo. Vocês viram 6 pontos negativos, mas quando eu retirar, eu não posso só trocar um produto ruim com glúten por um produto ruim sem glúten. Então, eu preciso começar a ler a lista de ingredientes. Eu estou sempre falando para os meus alunos sobre isso, né? Quem é MPR, coloca aí no chat. Eu sou MPR. Quem é MPR, eu estou sempre falando sobre isso, né? Leia a lista de ingredientes. Veja o que você está comprando. Você não vai saber o que significa tudo o que está ali, mas você vai adquirindo familiaridade. Você vai começando a reconhecer os ingredientes. Então, se tem nome esquisito, se tem sigla, se tem número, isso não é comida, isso é aditivo, tá? E como eu falei, não tá errado você comer isso, mas não entenda, não faça isso. Não faça totalmente essas trocas baseadas nisso, tá bom? Tem muita coisa que você pode colocar no lugar. Na semana anterior, eu fiz um vídeo sobre trocas alimentares inteligentes. Se você não assistiu, volta lá assistir essa informação. E se você é do tipo que diz que vê glúten em todos os lugares, é porque você, de fato, muito provavelmente está comendo muito glúten, e é por isso que você enxerga glúten em tudo. Então, à medida que você vai se adaptando a essa mudança, você vai começando a enxergar outras possibilidades de mudança. Fechou? Então, para você que está me assistindo aí, dá um joinha aqui para mim, clica o coraçãozinho e coloca aí também, comenta aí. Essa informação foi útil para você? O que você aprendeu com esse vídeo de hoje? Clica aqui no coraçãozinho, para você que está me vendo no YouTube, no sininho, começa a me seguir e também compartilha esse vídeo com mais pessoas que você sabe que tem doença autoimune, que está buscando o controle autoimune e dessa forma se livrar dos medicamentos que ingere e com isso voltar a ter mais qualidade de vida, né? Fechou? Fica aqui o meu obrigada, boa noite, fiquem com Deus, desejo a todos uma saúde plena para todo mundo e até a próxima. Tchau, tchau.